Bom dia, graça e paz sobre a vida de vocês, meus amados. Hoje nós vamos abordar a questão da mulher, figura da igreja, e nós vamos abordar um assunto muito interessante, que todos nós temos dificuldade para tratá-lo, que é a questão da submissão, certo? Então é isso, mas é um assunto muito bom. Eu acho que eu tenho aprendido cada vez mais sobre essa questão e Deus tem sido gracioso e misericordioso para conosco, nos dando o entendimento, um discernimento que a gente precisa. Não para entender numa perspectiva que muitas vezes é religiosa, mas entendermos dentro da perspectiva de Deus. Nós fizemos o estudo no sábado, foi gostoso. Sábado não, sexta, né? Desculpa. E é bom, por isso assim, a gente precisa entender uma coisa: submissão é uma opção? Essa é a questão que a gente precisa entender. E é uma opção só para a mulher? Essa é outra questão que a gente precisa entender ainda muito mais sobre o que Paulo estava falando, o que ele estava ensinando e o que ele queria nos transmitir. Por isso, eu gostaria de começar fazendo a leitura em Efésios 5, eu estava pensando se deveria ler parcialmente o capítulo ou não, e eu decidi que a gente vai fazer a leitura dele integral, tá? Por quê? Porque eu acho que a gente, olhando o contexto do capítulo inteiro, embora a gente precisasse talvez ler a carta toda, porque Paulo aborda essa questão de uma maneira muito interessante, e ele começa lá antes ele explica no 1 e 2 sobre a questão da nossa vida, da salvação, da graça, que não é por obras. Depois ele explica o propósito da igreja, ele fala a razão da igreja. E no capítulo 4 ele chama a gente para viver de modo digno do Evangelho. E ele aborda uma questão do ensino, da importância do ensino, que tem um propósito do crescimento, do amadurecimento. Por isso o Espírito designou alguns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e mestres. E ele vem tratando dessa questão, da questão da santidade e tudo. E chegando no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Guarde essa questão. E andai em amor. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus, e não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome
de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não obstante, cada um de vós, per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. E aí depois ele continua abordando a questão do lar. Ele fala a questão dos filhos com relação a obedecer os pais, ele fala dos pais não colocar a ira, aí ele vem abordar a questão dos servos e dos senhores, ou seja, na época servos e senhores, hoje nós poderíamos dizer os patrões e empregados. O empregado não deve trabalhar só sobre a vista, mas deve fazer tudo como se fizesse para o Senhor, e o patrão deve tratar o empregado como um igual. E aí ele termina, depois ele vai abordar a questão da armadura de Deus. O que nós precisamos entender acerca da igreja, da mulher como figura da igreja e da questão da submissão? É extremamente importante. E a gente não pode esquecer, primeiro, a igreja pertence a quem? A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ela é o seu corpo, ela é a sua noiva. Quem a edifica, quem a constrói, é Ele próprio. Então, todo o processo de ensino, de formação, vem do Senhor, porque Ele disse isso para Pedro, que sobre essa pedra Ele edificaria, ou seja, sobre o fundamento que era Ele construiria a sua igreja. E essa igreja somos nós, que somos pedras vivas deste templo que Deus está construindo para a sua habitação. O que nós entendemos? A igreja só existe porque Cristo morreu e ressuscitou. Se Ele não tivesse feito isso, a igreja não existiria. E além de mais, ela foi capacitada mediante o Espírito Santo, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ajuda nessa jornada, nos faz lembrar de toda a palavra, nos ensina e nos conduz na vontade do Pai. Ele é responsável por nos ajudar. E Ele foi enviado pelo quem? Ele é o Consolador que foi enviado pelo Pai, a pedido do Filho. O que nós precisamos entender e lembrar? Primeiro, aonde nós viemos a semelhança? No processo de criação. Foi com a morte de Cristo e sua ressurreição que a igreja nasceu. A mulher, ela nasceu de onde? Ela nasceu do homem. O homem nasceu de quem? Ele nasceu do barro. E a mulher nasceu do homem. O homem dormiu, Deus fez ele dormir e dele tirou a mulher. Então, é uma semelhança? Sim, o processo de criação. E nisto a gente vê, mas o que a gente pode entender e compreender mais além desses aspectos? Quando nós olhamos a igreja, o que a gente vê na igreja e o que nós vemos na mulher no seu papel? Quando a gente fala de igreja, nós falamos de... Primeiro, que é o povo de Deus. Segundo, que é a nação de Deus, a nação santa, que é um povo de sua propriedade. Beleza? Ótimo, nós conhecemos essa parte muito bem. Mas
Qual é a característica do povo de Deus? Tem e deve ser um povo alegre. Por isso, antes ele disse o quê? Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos, enchei-vos do Espírito, fazendo o quê? Cantando, salmodiando, beleza? Isso que nos ensina, isso que nos faz cheios do Espírito, isso que nos faz o quê? Alegres no Senhor. E somos alegres por quê? Por causa das dificuldades que nós temos? Não, nós somos alegres por causa da nossa esperança. E independente da nossa esperança, nós temos uma questão muito importante. Temos, não por merecimento, mas pela graça de Deus. Passa para o lado de cá. Pela graça de Deus, nós temos o quê? Acesso à vida de Deus. Merecemos isso? Sabemos que não. Isso nos faz um povo alegre, um povo feliz. O que a igreja tem que fazer? Qual é a sua responsabilidade para com os seus membros? Cuidar, proteger. O que mais a igreja faz? A igreja é responsável por ensinar. Quando a gente está falando de igreja, nós não estamos falando de instituição, gente. Pensa assim, a igreja eu faço parte, eu sou membro, eu sou responsável por isso, ou corresponsável junto com os meus irmãos, pelo processo de amadurecimento, pelo processo de cuidar, por expressar, por incentivar, que a gente lembre das promessas e sejamos felizes em Deus. A felicidade não no sentido de ter essa alegria expressa, o contentamento por saber quem somos e o que nós recebemos de Deus. Podemos passar por dificuldades, podemos passar por lutas, pelos problemas, podemos estar tristes num determinado momento. Mas nós sabemos aonde está a nossa esperança, e isso nos faz alegre. E lembrando, a igreja cuida uns dos outros, ou seja, nós cuidamos uns dos outros, nós ajudamos uns aos outros, nós ensinamos uns aos outros, nós protegemos uns aos outros. Somos responsáveis por, no processo de Deus, de gerar a vida. Nós não geramos a vida, mas somos no processo de Deus, responsáveis por gerar, ou seja, por reconciliar as pessoas e levá-las ao conhecimento da vontade de Deus, sendo luz, sendo expressão. Por isso ele fala, olha, sede imitadores de Deus, andai em amor, como Cristo. E depois ele fala que, olha, abandonem essas coisas da vida velha. Por quê? Porque nós precisamos ensinar uns aos outros como ser luz. E que é isso? É o processo de nosso amadurecimento, e na jornada de nosso amadurecimento nós ajudamos uns aos outros nessa jornada, para santificar o nosso proceder. Por que nós santificamos? Para aproximar mais de Deus? Não, para levar Deus até as pessoas, para que outras pessoas, vendo a luz, se convertam, ou seja, nasçam de novo e conheçam a vontade de Deus. Amém? Então, entendendo isso, qual mais aspectos a gente tem na vida, em termos de igreja, que a gente precisa lembrar e não podemos esquecer? Ela fala do quê? A igreja é um lugar, ela só faz uma coisa por vez? Não. Faz um punhado de coisas, ou seja, diversas atividades ao mesmo tempo. Quando a gente pega isso, por exemplo, se você pega ainda a questão de ser um povo que é missionário no sentido de levar a mensagem, é um povo que tem e deve cuidar, ou seja, manifestar compaixão, manifestar graça, manifestar a bondade diante do mundo. Quando nós olhamos a mulher, o que a gente vê? Algo semelhante em termos de atitude e de comportamento. Uma família só permanece unida raramente por causa do pai ou do marido, normalmente é por causa da mãe. Se você olhar o histórico de pessoas em que o pai faleceu, a família normalmente continua unida. Se é a mãe que faleceu, cada filho vai para um lado. Isso é o que normalmente acontece. Tem exceção? Tem exceção, mas vamos entender a regra geral. E quando a gente fala nisso, a gente começa a observar. A igreja é responsável por quê? Por manter o seu povo unido, a família unida. Quando nós
a fonte normalmente de alegria procede de quem? Raramente do homem. Dentro da casa ela procede da mulher. Quando nós olhamos com a questão da educação, da proteção da prole, quem é responsável por isso? Normalmente quem faz isso com muita eficiência é a mulher, não é o homem. Então, quando a gente começa a ver nessas coisas, nesses detalhes, que a gente vê a semelhança. Por isso a mulher é a figura da igreja? Sim, é. Por quê? Por causa desses aspectos. Porque a gente observando a mulher, a gente vai entender o quê? O papel da igreja. Qual é a responsabilidade da igreja no reino de Deus? O que ela faz neste mundo? Qual é a sua responsabilidade? Isso precisa estar claro na nossa mente, no nosso entendimento, que olhando a mulher a gente vê muito desses aspectos da vida da igreja que tem que ser expresso. E aí aonde a gente precisa entender que na igreja não existe só mulher, existem homens e mulheres com responsabilidades, com papéis diferentes, mas que a mulher não pode desprezar esse aspecto, porque o aspecto de compaixão, de cuidado, de manifestar misericórdia, normalmente quem observa, quem presta atenção nisso, quem olha com mais detalhe, é a mulher. E a gente precisa, assim, que todos nós desempenhemos a função. Ela vai fazer tudo? Não, ela não vai fazer, mas ela pode alertar, chamar a atenção para isso, para que todos, como corpo, façam o que precisa ser feito. Isso precisa estar claro. Então, o papel é fundamental. A mulher participando, entendendo o que ela faz em casa, ela tem que entender que é o que ela faz e tem que fazer na família de Deus. Mas, o que a gente entende e compreende desse aspecto quando a gente entra na questão da submissão? Porque o texto fala disso. O texto fala do aspecto que a mulher deve se submeter ao marido. Em algumas fala até como chefe, mas não é uma questão de chefe, gente. A gente precisa entender que não se trata de uma questão de uma obediência cega. O que é submissão? Submissão é eu me submeter, me colocar debaixo da autoridade do outro. Beleza? Ótimo. De que jeito que existe a submissão? Ela pode ser por imposição, ou seja, por uma questão de medo, que ela é alcançada pelo um aspecto de uso de armas, de força, que é o que muito acontece, principalmente num governo tirano, num governo ditatorial, é o que acontece, é o que a gente vê, o que nós já experimentamos nessa nação no passado, e a gente vê isso acontecendo em muitas nações. Ela pode ser por uma imposição religiosa da forma de tratar e tratar com medo, levando as pessoas a terem medo e aí leva elas a se submeterem àquela liderança. É uma forma de fazer, ou seja, se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não obedecer os líderes, você vai estar em rebeldia e você vai para onde? Vai ser excluído, expulso. E claro, aí você já pensa que você também já vai para o inferno. Então, esta é uma maneira de você ser obrigado, forçado a se subordinar. Qual outro aspecto da subordinação? Você faz também por uma questão de ser uma autoridade investida. Porque nós nos submetemos a uma decisão de um juiz, a decisão de um governo, a decisão, por exemplo, do chefe. Fazemos. Mas nós temos uma relação aí que nos diz que nós precisamos, porque se não tiver também essa obediência, nós teremos algum tipo de punição. Se é com relação ao patrão, a gente pode até discutir com ele, argumentar, mas a gente vai fazer aquilo que ele está determinando por uma questão de autoridade. Beleza? Desde que não contrarie aquilo que nós conhecemos nas Escrituras. Mas se é para fazer uma coisa, você sabe que vai dar prejuízo, você alertou ele que vai dar prejuízo, mas ele disse que é para fazer, você vai fazer. Para um juiz, ou você obedece, ou você vai preso. Porque é o que eles normalmente fazem, principalmente no tribunal. E assim são outras situações. Mas de qual submissão nós estamos falando? Da submissão voluntária.
daquela que eu reconheço e eu me submeto. Eu posso fazê-la de que maneira? Eu posso fazer pelo reconhecimento que eu tenho da liderança da pessoa em qualquer área da vida, não precisa ser necessariamente na igreja, dentro da vida de igreja, eu me submeto. Me submeto àquela autoridade porque eu reconheço como uma autoridade e sei que eu posso obedecer. Eu posso também fazer isso com minha submissão a Cristo, é o mesmo estilo. E Paulo usa esse termo, ele usa um termo até mais pesado, ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo, ou seja, ele se coloca como um servo, como um escravo de Cristo, ele obedece incondicionalmente, ele vai além, ele não questiona, ele faz o que precisa ser feito. O que nós somos chamados, e Paulo nos chama, com relação a Cristo, é esse tipo de submissão, obediência plena a Ele, mas é uma obediência em que nós nos colocamos, nós nos ofertamos. E da onde saiu essa palavra que Paulo usa? Ela vem lá ainda do hebraico antigo, quando você, por exemplo, tinha a condição que alguém se submetia a você como escravo, depois de 7 anos você recebia alforria pelo tempo trabalhado para pagar dívida ou o que fosse. Mas ao final desse período, aquele servo poderia chegar para aquele seu senhor e dizer, olha, eu não quero, eu quero continuar. Essa era uma escolha de escravo que ele fazia liberalmente, ele que escolhia fazer isso. Então ele se colocava e a partir daquele momento ele recebia uma marca e ele seria escravo sempre daquele senhor. Então o que nós precisamos entender é que a nossa submissão a Cristo, ela é algo que nós fazemos, nós nos colocamos e nos submetemos a Ele, reconhecendo Ele como Senhor de nossas vidas. E nós submetemos a Ele plenamente, incondicionalmente, para obedecer. E todo o resto de submissão que a gente tem dentro da vida de igreja, e o que ele usa nesse termo com relação à mulher é essa submissão, submeter-se voluntariamente. Mas por que Paulo fala sobre isso? Paulo trata com desprezo a mulher? Normalmente a gente pensa, lendo algumas cartas de Paulo, a gente pensa assim que ele é machista. Mas Paulo é machista? Não. Isso que a gente precisa entender. Porque se nós olharmos o que nós estamos lendo à luz do nosso contexto de hoje, nós vamos achar que ele é machista. Mas Paulo é machista? Não. Ele foi muito revolucionário para a sua época. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, olha, não existe nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Todos são iguais perante Deus. Ele pegou todo mundo, todo o bolo e disse, olha, não tem diferença, todo mundo é igual. O que Paulo nos chama para fazer aqui? Aí a gente precisa entender o contexto histórico daquela sociedade na época, para entendermos o que ele quer ensinar e como ele quer nos ensinar. Porque se ele disse no início do capítulo, quando ele fala, olha, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, o que ele está querendo? Que todas as nossas atitudes e tudo que nós fizermos é para fazermos fundamentados no amor. Que amor? No amor que Cristo revelou, que é o que ele fala. Assim como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, quando Cristo deu um novo mandamento, ele falou o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor que nós temos que amar uns aos outros é o amor que se oferta, que se dá em favor do outro. Bom, como eu entro na questão da submissão e o que isso tem a ver com a história? A sociedade na época romana, judaica, ela era extremamente rígida, ela não tinha uma flexibilidade de você movimentar entre classes sociais, isso não existia. Você poderia alcançar alguma coisa e galgar alguns níveis vamos dizer assim, nessa escala social? Poderia, com muita dificuldade. Se nós olharmos a nossa realidade hoje, a nossa sociedade, ela é flexível ao ponto de eu permitir movimentar de uma classe para outra? Se nós olharmos profundamente, nós vamos ver que não mudou nada. Tá? É extremamente rígida. E
exceto se você ganhar na Mega Sena, que é a chance para muito pouco. A chance de alguém sair de uma garagem com um tipo de serviço, com a tecnologia, com alguma coisa, e se tornar uma pessoa milionária, é raríssimo. Temos essas situações no mundo? Temos essas situações no mundo. Tem pessoas que ganharam, ficaram muito ricos, começando a fazer uma coisa que ninguém acreditava na época, mas ela acreditou. E aí sim, essas coisas são raras, acontecem, mas são raras. Mas para a média da população, como nós, dificilmente você consegue galgar níveis nessa escala, dessa sociedade que nós temos. Porque se nós olharmos com profundidade, nós vamos descobrir que 95% ou mais da riqueza do mundo está na mão de menos de 5% da população. Então, como isso pode ser justo e como isso pode permitir flexibilidade? Nenhuma. Nessa época, a situação era pior. Por quê? Você tinha um imperador, abaixo dessa, na escala em termos de autoridade, de reconhecimento, você tinha os senadores, que eram em torno de 600, e você tinha abaixo disso os grandes proprietários e os grandes homens de negócio, que eram provavelmente semelhantes ao que temos hoje. E abaixo disso, tínhamos uma aristocracia local, em termos de cidades, que tinham alguma influência política e poder político. Abaixo desses, quem vinham? Vinham os comerciantes, que é a maioria de nós, e os pequenos empresários, nossa realidade. Muitos de nós somos pequenos empresários ou um funcionário com um padrão em termos de salário bom, mas abaixo desses vinham quem? Os artesãos, vinham os comerciantes, e abaixo os diaristas. Abaixo dos diaristas, quem tinham? Os escravos. Os escravos, você ainda tinha escalas dentro dos escravos, que o último na escala lá era o doulos, que era o servo de todos os escravos. Então, olhando essa realidade, um escravo poderia alcançar a liberdade, a alforria? Poderia, tanto que Paulo usa isso. Paulo fala, olha, vocês devem buscar a liberdade? Não. Vocês devem fazer as coisas, servir, trabalhar. Se tiver a oportunidade de ser livre, então aproveite essa oportunidade, mas não corra atrás disso. Porque isso também era raro de ser alcançado. Ele alcançava pelo mérito em termos de alguma recompensa do seu esforço, do seu trabalho, ou por alguma liberalidade do seu patrão. Que nós precisamos entender e compreender que a responsabilidade, para vocês começarem a entender a complexidade das mudanças que Paulo estava propondo e que era a realidade da igreja, quem ensinava nessa época? Quem normalmente ensinava eram os escravos. Ricos ensinavam outros? De jeito nenhum. Os escravos é que ensinavam. Tinham escravos muito sábios, com muito conhecimento, que ensinavam as outras pessoas. Então, o que ele está chamando para fazer? Numa sociedade dessa. Agora, como é que era a questão na sociedade da mulher? A mulher nessa sociedade era menos que nada. Ela era propriedade do marido ou do pai. A sua existência, para o casamento, tinha um só significado: o tamanho do dote que ela iria trazer para o quanto iria enriquecer o homem. O que ela fazia? Ela era responsável pelos filhos, por gerar filhos, porque se não servisse para isso já não era útil para mais nada. Gerar filhos, cuidar da casa e não reclamar, porque se fosse reclamona, se fosse aquela, como lembra da história lá do Provérbios, como a goteira que fica caindo, você tem vários escritos judeus que tratam dessa questão, que essa mulher também era tristeza. E aí então, permitia, com razão ou sem razão, o homem podia matar, podia bater, podia fazer o que quisesse com a mulher. Então, assim, quem era na época tratada como nada, Paulo chama para uma outra realidade. Ele diz assim, olha, está vendo a sociedade? Beleza, tem. Nós temos que respeitar de certa maneira, que não adianta a gente criar uma revolução. No fundo, o que ele estava dizendo é isso. Mas a realidade de vocês não é essa. Vocês são todos iguais. Não tem diferença. Por isso que ele chama o marido para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque não se trata de tratar como objeto, como uma coisa, mas como uma pessoa igual a você.
E na realidade você tinha que cuidar como Cristo estava cuidando. Para os homens da época, provavelmente foi uma revolução. Um processo de contestar muito grande. Por que eu tinha que respeitar quem eu não tratava bem? Agora, isso levaria a outra coisa. A mulher poderia se rebelar? Poderia. Isso geraria o quê? Perante a sociedade, o direito do homem fazer o que quiser, e o homem poderia fazer o que quisesse. O que a gente precisa entender é que Paulo nos chama para uma outra realidade de submissão, que não está simplesmente focado nos aspectos de valores da sociedade, mas entendermos que nós precisamos nos submetermos uns aos outros. É o que ele fala logo no final, sujeitando-vos, lá no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Qual é o fundamento da igreja? Que a gente precisa aprender a nos sujeitar uns aos outros, reconhecendo no outro a autoridade de Cristo. Por quê? Porque nós somos feitos filhos de Deus. Agora, existem alguns aspectos que a gente não esquece e que não podemos esquecer, e que aí a gente precisa aprender a respeitar isso, mas como um processo de Deus. Por exemplo, quando eu comentei aqui no primeiro estudo que a gente fez a questão da mulher, quando houve o pecado, até então, o homem não chamava Adão e nem a mulher chamava Eva. Simplesmente eram referenciados como homem e mulher, ou como ser humano. Eles não viam as diferenças, tanto que depois do pecado que eles entenderam que eles estavam nus. Quem deu o nome para o homem? Deus. Quando se dá nome dentro dessa cultura judaica, nesse processo de explicar, o que ele quer dizer? Simplesmente que quem dá o nome é quem tem a autoridade sobre aquela vida, a responsabilidade sobre aquela vida. Quem deu o nome para a mulher foi o homem. O que Deus simplesmente quer? Que é uma questão de responsabilidade, pois está muito claro que quando a mulher, por exemplo, tomou do fruto e comeu, o pecado não foi revelado. Quando que o pecado se manifestou? Quando o homem concordou e comeu. A responsabilidade de ensinar, de assegurar, era do homem. E o homem, hoje, como naquela época, como foi Adão, não mudou nada. Ele é omisso, ele não se responsabiliza por aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, no aspecto de ensinar, de cuidar, de zelar. Agora, isso quer dizer que a mulher deve fazer tudo que o homem fala, ou seja, obedecer incondicionalmente? Não. Por quê? Porque antes de estar submissa ao homem, ela está submissa a quem? A Cristo. E a autoridade do homem não ultrapassa de Cristo. Ele é responsável por ajudá-la na sua jornada. Ela é uma ajudadora, uma companheira. E aí a gente precisa entender que quando a gente nos submete um ao outro, nós estamos nos colocando para ser ajudador do outro. E quando a gente olha esse detalhe, essa questão, essas coisas começam a ficar mais claras. Em termos de responsabilidade, em termos de compromisso e em termos de coisa. Mas se o homem, por exemplo, se a gente pega a história de Ananias e Safira, que é o que dá discussão lá em casa muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes que a gente toca no assunto. Por que Safira foi punida com a morte, sendo que ela simplesmente fez o que tinha falado o marido, ou seja, ela concordou com o marido? A questão que a gente sempre discute, eles tomaram uma decisão de comum acordo, não que ele impôs a ela falar. Se nós pegamos, por exemplo, o exemplo da Abigail e de Nabal, ela desobedeceu o marido. O marido disse que não ia fazer, que não ia ajudar. Mas ela, como uma mulher sábia, o que ela viu? Que Davi iria destruir toda a família. Então ela se colocou à frente disso, para assegurar a sobrevivência da família. São esses aspectos que a gente precisa entender. A mulher é uma ajudadora, sim, neste processo de família, neste processo de complementar um ao outro, mas isso não quer dizer que precisa fazer o que o outro fala, porque se está errado,
deve chamar a atenção, deve lembrá-lo de quem ele é e da responsabilidade que tem. Porque se tivesse tanto o homem assumido a sua responsabilidade como a mulher entendido o seu papel, nós não teríamos o problema que hoje os judeus têm naquela região com toda aquela nação e o problema da discussão que tem entre eles, que é uma coisa que transcende muito em tempos de época. Porque se Sara não tivesse dado à serva, oferecido ou sugerido à serva, para que através dessa serva ela tivesse um filho, e assim Abraão tivesse um filho, não teria tido o problema que tem. Mas Abraão poderia ter dito não também. Assim como Adão deveria ter dito que não podia fazer aquilo, porque aquilo era contrário à vontade daquilo que Deus tinha estabelecido. E assim a gente vê outros exemplos, outras histórias. Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade, como família, como corpo. Por isso que Paulo, escrevendo, ele fala, olha, vocês maridos, vocês precisam amar como Cristo amou a igreja. Vocês mulheres, precisam estar submissas por uma questão de entender não só a autoridade, mas na época ainda mais porque entender e compreender a situação da sociedade. Não adianta vocês quererem viver uma vida rebelando, porque isso vai trazer consequência para vocês. Por isso que Paulo, inclusive, fala na carta aos Coríntios, que ele fala assim, olha, se você está casado com uma mulher não crente, fica com ela, porque a tua atitude pode levá-la a conhecer a Cristo, e a mesma coisa da mulher, não se separe. Mas essa sua atitude santa de uma pessoa que conhece a Deus vai levar o seu marido a conhecer a Deus. Então, essas coisas que a gente precisa entender. Eu me submeto? Sim. Mas se me propõe a fazer alguma coisa que é contrária àquilo que é a vontade de Deus e os valores eternos do reino de Deus, eu posso fazer? Nem como mulher e nem como homem. Isso estende além das simples questões da família. Vai além num aspecto de trabalho. Se o meu patrão me diz para fazer uma coisa que é incorreto, eu vou fazer? Não, eu não posso. Não é porque ele tem autoridade. E qual a consequência disso? Vou perder o emprego. Agora, se está diante como você tem a situação de Estevão, por exemplo, diante do Sinédrio, que eram os responsáveis por julgar, o que Estevão fez? Simplesmente não obedeceu. Qual a consequência? Morreu. Pedro, o que ele falou para o Sinédrio? Pedro e João, importa obedecer a Deus do que obedecer a vocês. O que eles sofreram? Foram presos e apanharam também. Então a gente precisa entender que as decisões que a gente toma, nós precisamos saber as consequências. Deus estabeleceu todo um processo que a gente precisa começar a aprender a conhecer. Paulo nos chama para um processo onde nós temos que nos submeter uns aos outros, reconhecendo no outro a autoridade de Cristo. Para que ele falando, nós paremos e julguemos à luz do que diz as Escrituras, e não simplesmente que eu venha com a minha pseudo-autoridade e queira fechar a boca do outro. Não é assim que funciona no reino de Deus. E a gente precisa entender que não se trata de uma questão de simplesmente de machismo ou de feminismo. Não é isso. Isso não faz parte da igreja. Isso não faz parte da família de Deus. Por isso que Paulo escreve, olha, pais, não irritem os vossos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. E ele trata da mesma questão com o empregado e com o escravo. O que ele está chamando é para submeter, para olharmos a igreja, a família de Deus, numa outra perspectiva, que não é essa de simplesmente rebelar. Mas nós devemos ir tratar o outro como sendo um ser inferior, porque não é. E nós precisamos tratar todos como iguais, porque somos iguais diante de Deus. E precisamos respeitar uns aos outros. Por quê? Para que a vontade de Deus se revele e se manifeste através de nós. E a gente precisa entender isso nessa perspectiva para que haja o crescimento da igreja. Para que nós, como família, entendamos o nosso papel, a nossa responsabilidade, as diferenças e os dons que recebemos e usemos isso em favor da igreja.
em favor do corpo, e não querendo fazer o que o outro faz bem, mas eu não faço, mas porque eu sou mulher eu vou fazer, ou então porque eu sou homem eu vou fazer aquilo que a mulher faz, e sabemos que isso não funciona. Pode até fazer, mas não funciona, porque não está de acordo com aquilo que Deus atribuiu e distribuiu entre nós, não só em termos de papel, de responsabilidade, dos dons. É a mesma coisa de eu querer ter o papel de um evangelista. Evangelizo, mas sou evangelista? Não, não sou. Então não adianta eu querer me esforçar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer na carne e vou fazer fora da vontade de Deus. Nós precisamos entender que como corpo, nós temos funções, nós temos responsabilidades e que precisamos nos submeter um ao outro, para que a vontade de Deus aconteça. E aí a mulher entenda o seu papel, o homem entenda o seu papel, sua responsabilidade, e não seja omisso no processo, mas que ajude a sua esposa e ela ajude o seu marido, porque nós estamos falando de família e temos que crescer, e temos que amadurecer, e temos que cumprir a vontade do Pai. Amém? Que a gente possa realmente entender essas coisas, compreender o que Deus quer nos ensinar, para que a gente possa viver assim, essa plenitude dessa relação, de fato, no amor, entendendo que a minha vida é oferta em favor do outro, para que ele possa conhecer a Deus. Não simplesmente se trata de vamos dizer assim, como algumas versões tratam de chefe. Não, não é uma questão de chefe. É uma questão de reconhecimento daquilo que Deus atribuiu a cada um e cada um fazer. É possível mandar na mulher? A gente sabe que na sociedade de hoje não. Eu posso tratar como se tratava naquela época? Eu sei que não. Mas todas as decisões que muitas vezes a mulher quer tomar é a melhor decisão? Nem sempre. E nós discutimos, por exemplo, em casa. Porque muitas vezes, diante de crise e tudo, eu já comentei aqui, a Cir quer trazer solução. E eu sei que ela está empenhada na solução. Mas a solução nem sempre é a melhor. É uma boa solução, mas não é a melhor. E aí a gente começa a analisar, ela mesma chega à conclusão. Então, muitas vezes, não é uma questão de resolver o problema, é resolver dentro daquilo que seja a vontade de Deus. E a gente precisa aprender a ouvir e respeitar e honrar um ao outro e entender as diferenças, para que como corpo a gente funcione, como família a gente funcione, tá? E funcione bem. Se a gente fala da educação de filhos, por exemplo, a responsabilidade da Sirlene foi muito maior do que a minha. Tanto que eu, em termos de repreender o Igor, se foram 3, 4 vezes, foram muitas. Mas uma coisa nós sempre fizemos tudo de acordo. Nunca se tomava uma decisão de forma unilateral. Se precisasse tomar uma decisão unilateral, ou eu tomar uma decisão ou ela tomar a decisão, pela impossibilidade de conversar, o outro nunca contrariava a decisão tomada, assinava embaixo, tanto da parte dela como da minha parte. Por quê? Porque o processo de educação era mais importante do que uma falha numa decisão tomada. E muitas vezes eu falhei, muitas vezes ela falhou. Como nós, muitas vezes, tomamos decisões equivocadas, que logo depois a gente arrependia, mas a gente mudava? Não mudávamos. Por quê? Por causa do processo de educação dos filhos, porque os filhos precisam entender o que é sim e o que é não. E a gente precisa aprender isso como família, e precisamos aprender isso na família de Deus e em casa, para que a gente cresça, entendendo, respeitando e honrando uns aos outros. O homem tem que, de fato, aprender a amar a mulher como a Cristo, mas a mulher precisa aprender a respeitar o marido, porque se ela não respeitar, também não vai fazer bem. Está claro? Amém? Eu gostaria da gente ter um tempo de oração, e pense sobre isso. Submissão é uma opção para nós que somos cristãos? Para nós que conhecemos a verdade e a vontade de Deus? A gente precisa entender que não é uma opção. Submissão é a única opção que nós temos
dentro do reino de Deus, na família de Deus, para que nós possamos crescer, amadurecer e cumprir a vontade do Pai. Amém? Por quê? Porque na submissão nós revelamos o verdadeiro amor, que é nos ofertar em favor do outro para que ele cresça, para que ele conheça a Deus, para que ele conheça a vontade do Pai. Jesus deve ter sofrido muito com aqueles discípulos, mas ele os conduziu no processo de conhecer. Eles não entendiam e não entenderam até que receberam o Espírito e começaram a crescer e amadurecer, e aí começaram a entender. E a gente vê o entendimento deles de forma tão clara, como no caso de João, com 90 anos de idade, que foi escrever o Evangelho, que foi escrever as cartas, e que ele conta da relação dele com o Senhor de uma maneira tão profunda, tão tocante, tão marcante na vida dele. E que a gente precisa conhecer. Amém? Vamos levantar, vamos ficar de pé, esticar um pouquinho. Senhor, nós agradecemos por Tua bondade e misericórdia. Sabemos que carecemos de entendimento, carecemos de discernimento. Ensina-nos, Senhor, a viver Tua vontade, a sermos instrumentos, Senhor, da Tua vontade neste mundo, não segundo a nossa expectativa, não segundo a nossa perspectiva e nem segundo o nosso querer, mas segundo a Tua vontade, segundo o Teu desejo, segundo a Tua perspectiva, para que, entendendo e compreendendo quem somos no Senhor, nós possamos de fato ser instrumento e expressão da Tua justiça neste mundo, conduzindo as pessoas ao conhecimento do Senhor como cartas vivas, como o bom perfume de Cristo, honrando e glorificando Teu nome, sendo Teus imitadores. Por isso nos ensine, nos dê discernimento, nos dê entendimento para que nós sejamos expressão do Teu Filho neste mundo, porque nos criaste a imagem de Teu Filho, nos deste a mente de Cristo, nos fizestes uma nova criatura, nos deste do Teu Espírito, derramaste de forma abundante em nossas vidas da Tua graça, do Teu amor, para que nós proclamemos neste mundo as Tuas virtudes, revelando o Senhor ao mundo, sendo luz nessa terra e sal, para que o Teu nome seja glorificado e para que as pessoas possam Te conhecer. Conduza-nos em graça, no entendimento e no discernimento da Tua vontade, para o louvor e glória do Teu nome. Nós oramos, pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos,